Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Estamos hoje no 8º dia da nossa caminhada do Natal com Jesus, nos preparando para receber Jesus, sabendo quem Ele é, através do estudo do Evangelho de São Lucas, um capítulo por dia. E hoje estamos no capítulo 8. Antes de iniciar, peçamos a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Piedosas mulheres acompanham Jesus. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. A parábola do semeador. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-a. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. A lâmpada que deve brilhar. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis. Porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te.
E ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. A tempestade acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca e disse ele: passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse, e se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? O possesso de Genezaré. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem havia sido expulso os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele, mas Jesus despediu-o, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. A filha de Jairo cura de uma doente. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta
e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante do povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam, mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pavor e Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Meus queridos irmãos e irmãs, este foi o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Pegue a sua Bíblia, releia os capítulos de 1 a 8, devagar, com calma, estude, para ir gravando bem as passagens desse Evangelho e conhecendo Jesus cada dia mais. No próximo vídeo, veremos o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine, para que tenhamos a sabedoria necessária para entender a sua vontade através da sua palavra entre nós nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.